Hoje é domingo, 29 de setembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo ontem empatou com o Grêmio lá no estádio Mané Garrincha numa atuação que não foi boa do Botafogo, inclusive o técnico Arthur Jorge admitiu isso na entrevista coletiva que eu irei colocar alguns trechos daqui a pouco para vocês. Mas um ponto me irritou bastante. Além da atuação do árbitro, que foi constrangedora, uma das piores arbitragens que vi na Série A do Campeonato Brasileiro, um cara que picotou o jogo, na minha opinião, não deveria ter expulso o jogador do Grêmio no final da partida, mas ao mesmo tempo deixou o jogo bastante truncado, o que favoreceu a equipe gremista que jogou no estádio lá em Brasília para conseguir o empate, e você teve um dirigente do Grêmio, o Brum, que é o vice-presidente de futebol, indo em uma entrevista após o jogo e apontando o dedo para o John Textor. E isso me incomodou bastante. Não é defender o John Textor, é defender a instituição Botafogo que eu vou fazer aqui agora. Porque o único clube da Série A do Campeonato Brasileiro que fez isso aqui pro Grêmio, até mesmo deixando de jogar em um campo neutro, que seria no primeiro turno, lá no Couto Pereira, para abrir mão de jogar no estádio Newton Santos, como nós deixamos ontem. Vamos falar sobre tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Você já pensou em passar uma temporada nos Estados Unidos? Então, eu tenho uma dica muito bacana, que é com a R3 Rental Car, que é parceira do canal do TF, e ela te dá várias possibilidades. É um atendimento humanizado, você pode parcelar o aluguel do seu carro em até 6 vezes sem juros com cartão brasileiro. Se você pagar à vista, tem aquele desconto maroto, moleque serelepe, se falar que veio pelo canal do TF e é botafoguense, mais desconto ainda. Você pega no aeroporto o seu carro, entrega no aeroporto, tanto em Miami, em Orlando, em Tampa ou Fort Lauderdale. Tem seguro completo, assistência dentro da cidade, são várias categorias de carro. Então entre em contato com a R3 Rental Car, vou deixar o link aqui embaixo, e de repente aquela sua viagem para os Estados Unidos pode ser mais fácil do que você pode imaginar, com todas essas possibilidades que a empresa que é de botafoguense pode te dar. R3 Rental Car é parceira do canal do TF e eu recomendo. Ontem, após o jogo, o Antônio Brum, dirigente da equipe do Grêmio, concedeu ali uma entrevista após o jogo, esbravejando contra a arbitragem, contra tudo, falando muitas groselhas. Vou colocar aqui o áudio dessas falas do dirigente gremista, que eu peguei esse áudio da Rádio Gaúcha, lá de Porto Alegre, para vocês poderem ouvir, e após eu vou dar a minha opinião. Grande liga, eu queria que ele perguntasse pro Vitinho se na Premier League ele fazia essa simulação que ele fez. Ribeiro ridículo, né? Então assim, se a gente quer crescer o futebol brasileiro, todos nós temos que nos ajudar, as arbitragens têm que nos ajudar, os jogadores têm que nos ajudar. É lamentável, Fabrício, é lamentável a expulsão que aconteceu hoje. É uma vergonha, tá? Uma simulação deslavada, o árbitro vai e expulsa dentro do campo, ou seja, ele não viu o lance, ele caiu na onda do jogador do Botafogo, e o VAR não chama pra corrigir, sabe? Então, assim, o Grêmio veio pra ganhar o jogo aqui, o Grêmio não veio pra empatar o jogo. Não tô satisfeito com o ponto, eu vim pra ganhar o jogo aqui, e a gente tinha um pacto no vestiário que a gente ia ganhar o jogo. E a gente não ganhou porque a gente foi prejudicado mais uma vez. O lance do João Pedro é infinitamente mais chance de gol que o lance do Gustavo Martins com o Daverson, e é infinitamente mais chance de gol do lance que o Adrielson foi expulso aqui no Palmeiras e Botafogo, e que o Textor gritou aos 4 ventos que o Botafogo estava sendo prejudicado. Então o Grêmio foi nitidamente prejudicado hoje pela arbitragem. Até sobre isso, tá? A última vez que eu tive irritado dessa forma foi na Itaquera contra o Corinthians, também por uma decisão errônea da arbitragem. Eu queria saber o que o Grêmio vai fazer efetivamente para isso, para não fique só no discurso de novo, porque todo torcedor gremista... Não é só discurso, tá? Eu tô entendendo a tua pergunta bem, eu sei a forma que tu tá colocando ela. Eu fiquei aqui na beira do campo sozinho, brigando contra todos os delegados do jogo, quando tinham 10 pessoas do Botafogo, exatamente quando eles estão sentados lá, e ninguém era coibido por nada. Eu fui julgado por esse episódio sobre o Corinthians, e tomara que eu não seja julgado por esse, porque eu não fiz nada. Então assim, a gente não tem mais o que fazer. A gente não tem mais o que fazer. Parece que virou uma guerra de quem grita mais. Aí vai lá e produz um dossiê. Não adianta. A postura tem que mudar da arbitragem e dos jogadores também. A simulação do Vitinho é uma vergonha pro futebol brasileiro. E o mesmo jogador do futebol brasileiro vai pra Inglaterra e não simula desse jeito. Fica de pé ligeirinho. Preocupa, Bruno, pelo fato de ser, por exemplo, contra times que estão lutando na parte de cima, o próximo adversário também luta, tem Palmeiras envolvido, enfim. O Grêmio não tem medo de nenhum time, o Grêmio tem um grande time, o Grêmio foi muito prejudicado na temporada por vários fatos que aconteceram, eu não tô usando isso como desculpa. O Grêmio enfrentou de igual para igual o Botafogo, e para mim o Grêmio merecia ter vencido o jogo, tá? Então, assim, não me preocupa porque o Grêmio vai fazer um jogo forte. Quero convocar a torcida para lotar o máximo de ingressos que a Arena botar à disposição, e nós vamos vencer o Fortaleza na sexta. Tem que perguntar pro Textor se ele vai agradecer a arbitragem de hoje. Quando a gente é prejudicado, a gente vem reclamar, não para condicionar ninguém, para defender os interesses do Grêmio. Eu sou um dirigente abnegado, eu sou um pai de família, eu tô aqui
Eu deixei 2 crianças pequenas em casa para vir defender o Grêmio. Eu vou chegar 4 horas da manhã em Porto Alegre com com 50 pessoas da delegação. Eu sou o chefe dessa delegação, eu tenho o direito de vir aqui e me sentir prejudicado. Agora pergunta pro Texas se ele está satisfeito com esse 1 ponto que ele ganhou hoje e se ele vai botar esse 1 ponto no dossiê dele. Não é briga jurídica. Eu estou vindo aqui atender a imprensa. As perguntas todas, desde a primeira pergunta do César, estão sendo focadas. Eu posso responder questões sobre o jogo. Vocês todos estão me perguntando sobre a arbitragem. Eu estou insatisfeito com a arbitragem que aconteceu hoje. O Grêmio foi prejudicado em mais de um lance. O jogador expulso no primeiro tempo do Botafogo muda toda a história do jogo. O Grêmio poderia ter vencido o jogo com uma larga vantagem, com um jogador a mais desde o primeiro tempo. Jogou, competiu, orgulhoso desse grupo, que é um grupo sério, é um grupo de homens e que veste a camisa do Grêmio. E então, assim, a solução, eu não sei, todo mundo tem que ajudar um pouquinho. O jogador tem que parar de simular, o árbitro tem que começar a não cair na onda, o VAR tem que chamar para corrigir quando ele está errado. E aí a gente vai ter uma liga forte, todo mundo vai ficar feliz com o futebol. Primeira Liga, esse lance é um cartão pro jogador que simulou, não é pro jogador do Grêmio. Primeiramente, não sei qual jogo que ele viu, né? Na íntegra do áudio ele fala que o Grêmio merecia a vitória. Ele viu, o Grêmio competiu e tal, mas nitidamente era um time que jogava por uma bola. Pede a expulsão do Bastos, o jogador do Grêmio estava indo para o lado, não estava indo para frente, né? Lance de expulsão. Sobre o Vitinho, eu acho que não foi para expulsão, assim como na última semana, em que a equipe desse Antônio Brum foi ajudada, porque o Kahneman, o valentão, zagueiro da equipe gaúcha, ele simulou uma agressão do jogador do Flamengo que apenas encostou a mão em seu rosto. Será que esse Antônio Brum, ele foi na coletiva falando mal de tudo e todos? Foi falar que o jogador que deveria tomar o cartão era o dele? Mas o que me incomodou foi a situação em relação ao John Textor. Essas groselhas que eu coloquei aqui para vocês poderem ouvir. O único clube brasileiro que estendeu a mão para o Grêmio, o único clube brasileiro que no momento que o Grêmio precisava de apoio e aceitou ter 2 jogos em campos neutros foi o Botafogo. Primeiro turno, o jogo aconteceu em Cariacica e o segundo turno, o jogo aconteceu em Brasília. Se o Botafogo aceitasse jogar contra o Grêmio àquela altura, iria jogar em Curitiba, que era também campo neutro. Teria torcida do Grêmio? Teria, mas não seria um estádio cheio, até mesmo pela fase da equipe do Renato Gaúcho, que não era boa naquela época, como não é agora. E me vem esse dirigente, vocês puderam ver no começo do vídeo a postura dele, achando que ele é o único cidadão que trabalha, que ia chegar em casa de madrugada. O Botafogo tem vários profissionais que não dão petit, que viajaram na madrugada de ontem. Não tô falando nem de jogador, técnico, não tô falando de funcionários, staff, que ganham pouco, que viajaram e chegaram pela madrugada. E talvez alguns tenham que trabalhar hoje, tá, seu Antônio Brum? Não é só você que vai chegar 4 horas da manhã, que é pai de família. O Botafogo também tem pais e mães de família que viajaram com a delegação ontem. E ninguém ficou dando piti. E você acusa o dono do único clube que estendeu a mão pra você? Isso aí, pra mim, já mostra quem você é, Antônio Brum. E não é a primeira vez que você fala do Botafogo. Já vi algumas entrevistas que você também fala sobre o nosso clube. Fica uma lição para os nossos dirigentes. Fica uma lição pro Tairo Arruda, pro John Textor. No futebol brasileiro, todos olham para aqui, ó, para o seu umbiguinho. Bastou apenas esse dirigente da equipe gaúcha se sentir prejudicado em um jogo em que os 2 times foram prejudicados pela arbitragem, mas o que não dá para aceitar é o dirigente da equipe gaúcha ir ao ataque em cima do dono do único time que estendeu a mão para o Grêmio. Por isso que eu falo, futebol brasileiro você tem que olhar para si, porque os outros nunca olham. Aqui no futebol brasileiro não tem bons. E o técnico Arthur Jorge admitiu a atuação ruim do Botafogo ontem contra a equipe do Grêmio. Vejam aí as falas do técnico alvinegro. A análise em função do resultado é dizer-vos que, naturalmente, não estamos satisfeitos face àquilo que era a nossa expectativa. Mas também temos que admitir que não tivemos um dia muito bom. A verdade é essa. Eu diria que no jogo todo em si acabámos por criar poucas situações de gol. Acabámos por finalizar poucas das jogadas que conseguimos criar. Tivemos uma posse de bola, mas demasiado passiva, com pouco ataque à baliza contrária. Há dias assim, temos que admitir que não foi um bom dia para nós hoje, mas virar a página rapidamente, porque esta não é a identidade mais vincada deste Botafogo. Temos que perceber que há momentos destes, podemos vir a ter ainda nestes últimos 10 jogos que faltam, mas a verdade é que não temos ninguém à frente, portanto temos que retirar aquilo que é possível retirar deste jogo, mas a verdade é que não foi um jogo muito conseguido da nossa parte. Temos que ter
exatamente essa humildade de poder reconhecer que hoje podemos falar aqui de muitos contextos, de muita... Não, vamos falar sobre nós próprios e assumir e reconhecer que hoje não foi um jogo à imagem daquilo que nós costumamos ser Botafogo. Tamo juntos, fiquem com Deus. Hoje não teremos almoço com o TF, volto lá pelas 7 horas com o nosso Noite Alvinegra, trazendo notícias de hoje do nosso clube e também a análise do Léo Dantas sobre a partida de ontem contra a equipe do Grêmio. O que deu certo e o que deu errado. Aliás, o Léo vai trazer muitas coisas que deram errado, porque ontem nada deu certo. Beijos, fiquem com Deus e fui!